Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, meus amados irmãos. E eu digo, seja bem-vindo, a mais um culto de forma remota, nesse domingo, dia do Senhor. Como eu sempre digo, nosso Deus é onipresente, Ele habita nos nossos corações, Ele está aqui comigo e também com você. Então que nossos corações já estejam preparados, vamos acalmar, para estar na presença do Senhor, porque mesmo você estando em casa, mesmo estando ouvindo a palavra do Senhor através da sua TV, do seu smartphone, ou computador, faça desse um momento de consagração ao Senhor, de adoração ao Senhor, porque a verdadeira adoração parte do coração, do nosso coração, movido pelo Espírito Santo e guiado pelo Espírito Santo. Então, hoje é dia do Senhor e vamos começar, adorando ao Senhor. Convoco a todos a fecharem os seus olhos. Vamos adorar a Deus através das nossas orações, através da leitura e exposição sua palavra, através dos cânticos espirituais. Curvemos nossas cabeças e vamos rogar ao Senhor a sua graça e a sua misericórdia sobre nós nessa noite. Senhor Deus, Tu és magnífico, Senhor. Nos dobramos perante aos Teus pés, aguardando, Santíssimo Deus, a graça que há em Jesus Cristo, que Tu receba o culto que vamos dedicar a Ti, Senhor. Rogamos que Teu Espírito Santo seja com todas as partes desse culto, para que sejam agradáveis a Ti. Senhor, mesmo nesse momento extraordinário, onde nós não podemos estar naquele local o qual foi separado para a reunião do Teu povo. Mais especificamente ali a igreja do IPSEP, nossas congregações em Camaragibe, João Pessoa, Vitória e demais igrejas, Senhor, que devido a essa pandemia tem nos impedido de nos aglomerarmos ali. Que Tu tenhas misericórdia de nós, nos trazendo a cura, continua nos protegendo, ser com aqueles que estão enfermos nesse momento, Pai amado, em casa, ouvindo essa palavra, que Teu Espírito Santo, Senhor, os conforte e os cure. Também eu Te peço, Pai amado, que Tu nos ajude, que mesmo fora daquele contexto externo, que é a igreja feita pela mão humana, que é o templo, mas vemos lembrar nesse momento que nós que somos a Tua igreja verdadeira, que nosso coração, que é o templo, onde o Espírito Santo habita em nós. Assim que Tu, ó Pai amado, nos ajude a ter reverência nesse momento, mesmo nos nossos lares, mesmo em outra localidade que Tu bem conheces, Senhor, quem está Te cultuando nesse momento. Recebe a adoração e o louvor que vamos prestar a Ti. Em nome e por amor de Jesus, nós Te pedimos. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias, deixe sua Bíblia pertinho de você. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 100, Salmo 100, e vamos fazer a leitura e logo após vamos cantar o hino Santo, Santo, Santo. Tá bom? Então, Salmo 100, todo o Salmo eu lerei. Se você não achou, escuta o que a palavra do Senhor nos diz. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Entrai diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, e Ele que nos fez, e não a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão. Entrai nos seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Amém? Então vamos louvar ao Senhor com o hino dos nossos cadernos, meus irmãos. O título Santo, Santo, Santo. Então vamos cantar ao Senhor com o coração, sabendo que Ele recebe
né, o louvor dos seus servos em qualquer lugar que estejamos. Vamos adorar ao Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, cantam de manhã nossas vozes com ardor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se firmamente a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Amém. Que o Senhor seja adorado e lembrando que Ele é santo. Vamos nesse momento, meus irmãos, passar para aquela oração de contrição, onde examinamos os nossos corações e confessamos os pecados que cometemos no decorrer dessa semana. Nenhum de nós ainda chegou no estado de glória perfeita e plena. Ainda estamos pecando porque vivemos nesse mundo. Mas a palavra de Deus diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, né, e nos purificar de toda injustiça. Amém? Então vamos fazer esse momento, curve sua cabeça, ore ao Senhor silenciosamente e logo após, né, esse minuto de silêncio, de confissão particular, eu farei oração, né, coletiva com todos os irmãos, agradecendo a Deus pelo perdão dos nossos pecados. Então fecha os teus olhos e vamos aguardar esse momento de silêncio, examinando nosso próprio coração. Você, aí em casa, examina, ora ao Senhor, te arrepende, confessa e abandona o pecado. Oremos. Senhor Deus, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Como acabamos de cantar, Senhor, Tu és o Deus Santo, Santo, Santo. Nenhuma injustiça pode estar na Tua presença, nenhum pecado, Senhor, pode subsistir na Tua santa presença. Curvados aos Teus pés, confiado na graça que há no nosso Senhor Jesus Cristo, é que ousamos, Senhor, nessa noite nos aproximarmos de Ti em obediência à Tua convocação, Senhor, que todo o Teu povo nesse dia Te adore, Te exalte. Ó Senhor, Te rendo graças, Pai amado, porque todo pecado confessado é perdoado. Assim, Tu que conheces nossos corações, Tu que ouviste as nossas petições, nosso arrependimento, rogamos, Pai amado, que
Tu nos perdoe. E te rendemos graça pela esperança que há em Jesus Cristo, porque se não fosse a Tua misericórdia, a Tua bondade, Senhor, em nos atingir, nos salvar, em nos levar ao arrependimento, estaríamos todos perdidos. Assim, Senhor, recebe o louvor e a adoração, pois é confiado em Jesus Cristo, nas todas as suas obras que estamos na Tua presença, certo que Tu és o Rei dos Reis e que Tu, ó Pai bendito, merece toda a honra e toda a glória e que Tu nos darás, Senhor, essa graça, essa honra de Te adorarmos, recebendo, Santíssimo Deus, o louvor que prestamos a Ti nessa noite. Em nome, por amor de Jesus Cristo, Te agradecemos. Amém. Amém? Vamos cantar, meus irmãos, e no nosso caderno de cântico da igreja, ele está no número 194. É um corinho, eu creio que Porque Ele Vive, né? Eu creio que muitos já têm esse hino de memória. Temos escolhido esses hinos para facilitar você que está aí em casa, né? E ouvir cantar ao Senhor, né? Vamos lá, vamos louvar ao Senhor com o hino Porque Ele Vive. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém. Bendito seja Deus e louvado para todo sempre. Amém. Vamos agora, meus irmãos, passar para a exposição da palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios capítulo 1. Quem me conhece sabe que é uma das minhas epístolas, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, é uma das cartas preferidas, né? E desde a nossa conversão, né? Desde que o Senhor nos chamou. Então eu convido a você a abrir Efésios capítulo 1, deixa a tua Bíblia aberta, né? Em Efésios capítulo 1, vamos ler do verso 16 até o verso 23. Mas antes de lermos a palavra do Senhor, vamos novamente termos um momento de oração, pedindo a Deus a iluminação e a direção na exposição da Santa Palavra. Oremos. Senhor Deus, novamente em Tua presença, Senhor, através da oração, prostrado aos Teus pés, porque Tu és o Rei majestoso, santo, santo, santo. Pedimos nesse momento a direção do Teu Espírito, Senhor.
que Tu nos ensine a Tua Santa Palavra, que Teu Espírito Santo grave nas nossas mentes e corações, que Teu Espírito transforme as nossas vidas, Senhor. Em nome, por amor de Jesus Cristo, nós Te pedimos. Amém. Amém? Então, Efésios, meus irmãos, capítulo 1, do verso 16 até o 23. Se você não está com sua Bíblia aberta, escuta com atenção. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento e espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória e de sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o entre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém? Meus irmãos, o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, essa epístola, e o qual nós podemos dizer que é uma epístola completa. As orientações que o apóstolo Paulo dá à igreja em Éfeso, ela vai desde a origem da salvação, fala da revelação dos mistérios de Deus na salvação, fala como os servos de Deus ali em Éfeso deveriam servir ao Senhor, longe da idolatria, vivendo uma vida de familiar, casamento, educação dos filhos, o comportamento na igreja, a importância da igreja, tudo isso nós encontramos nessa epístola aqui. Mas nessa noite eu quero chamar a atenção porque o versículo 16 nos diz aqui que Paulo havia dado graças a Deus pelaquela igreja em Éfeso. E aí o tema dessa noite é: qual é a oração de um pastor maduro, de um missionário maduro? O que é que ele pede pela congregação? O que é que ele deseja? Quais são as orações, quais são as suas petições perante Deus, o Criador dos céus e da terra, que é Senhor da igreja? Então, no verso 16, Paulo expressa aqui as suas orações. Não cesso de dar graças a Deus por vós. Então, a primeira observação que eu quero dizer é que na vida de oração de um servo do Senhor, a primeira coisa que eu observo na vida de Paulo aqui é ações de graças ao Senhor. Agradecer a Deus. E ele estava agradecendo a Deus porque ele havia feito a salvação, havia salvado almas ali em Éfeso, uma cidade tão idólatra, perversa, mas Deus tinha levantado ali, através do seu Espírito Santo, corações regenerados e corações que louvavam ao Senhor, que foram alvo da graça de Deus através da pregação do Evangelho. Então, o que é que está na oração de um servo de Deus maduro, que sabe pedir boas coisas para a igreja? Então, não só o pastor, os presbíteros, toda a liderança, os diáconos, as lideranças da mocidade, das auxiliadoras, dos varões, você que é crente em Cristo e já é maduro na fé, como eu devo orar pela minha congregação? Como eu devo orar pelo povo de Deus? Então o apóstolo Paulo
nos ensina aqui, nos dá o exemplo, porque isso foi registrado nas Sagradas Escrituras também para nós. Então, a primeira característica que eu dou nessa noite é que Paulo começa a sua oração dizendo que tem dado ações de graça, né? Não cesso de dar ações de graça. Então, era algo contínuo, né? Paulo estava na presença do Senhor todos os dias, agradecendo a Deus pela sua obra ali na igreja de Éfeso. Assim também, meus irmãos, todos os dias devemos lembrar da nossa congregação, de onde congregamos, e render graças ao Senhor pela obra do Espírito Santo na vida dos nossos irmãos. Não só na nossa vida, mas na vida dos nossos irmãos. Paulo estava alegre, né, por ouvir as boas notícias, porque Deus estava ali salvando vidas. Tá bom? Então, a primeira coisa, né, o primeiro elemento que nós vemos aqui na oração do apóstolo Paulo é gratidão, né? Gratidão a Deus por salvar, né? E por derramar a sua graça sobre os pecadores. Vamos voltando para o verso 16? Lembrando-me de vós nas minhas orações. Então, ao escrever para os Efésios, Paulo diz: eu lembro de vocês nas minhas orações, agradecendo a Deus, rendendo graças. E aí ele começa a mostrar o que ele pedia, né, a Deus para aquela igreja. E é interessante, porque na nossa vida cotidiana nós estamos acostumados a ouvir na rádio, né, na televisão, nos meios de comunicação, na internet e às vezes mesmo no templo. E a oração que a liderança de muitas igrejas tem feito é para que você não perca seu emprego, para que você tenha saúde física, para que você vá bem no seu casamento, nos seus relacionamentos, para que Deus abençoe suas finanças, multiplicando, né, para que Deus te enriqueça materialmente. Eu não estou dizendo aqui que esse tipo de oração não seja digna. Dependendo do contexto, ela é digna. Porque se eu estou o meu emprego, sem emprego, eu tenho que pedir ao Senhor, porque é Ele que dá, né? É a forma que eu tenho de sustentar a minha família. E é sério, se eu estou com falta de saúde física, né, isso me afeta. E Deus diz que a gente deve orar mesmo, pedindo saúde, pedindo cura, né, para as nossas enfermidades. Mas o que eu estou chamando a atenção aqui é porque antes de pedir tudo isso, né, que Paulo podia pedir lá na igreja aos Efésios, tinha gente enferma, tinha gente passando por dificuldade financeira, tinha gente com problema no casamento, na família, tudinho. Tanto é que Paulo vai dar instrução aqui qual seria o papel do marido, da esposa, do filho, né? A questão da liderança, dos presbíteros, dos pastores. Essa é uma epístola, meus irmãos, completa. Ela dá orientação à igreja. Mas o que eu quero chamar a atenção é que Paulo, quando inicia a carta, ele diz: olha, eu rendo graças ao Senhor por vocês e me lembro diariamente nas minhas orações. E aí ele começa a dar qual é a prioridade, né, de pedido, de intercessão para aquela igreja e que nós devemos ter também na nossa vida de oração, uns para com os outros. Então, no verso 17, a palavra de Deus diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o quê? Né? Olha, Paulo aqui pedindo ao Pai da glória, vos dê em seu conhecimento e espírito de sabedoria e de revelação. Não é? Então, no verso 17 e no verso 18 também, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória de sua herança nos santos. Então, Paulo começa, o que é que ele estava pedindo a Deus, né? Primeiro, no verso 17 aqui, conhecimento, revelação, sabedoria. Paulo estava pedindo: Senhor, né, Pai da glória, dá aos teus servos sabedoria vinda do alto. Que tu faça com que eles compreendam, que eles tenham
não é? Essa revelação que está gravada agora nas Sagradas Escrituras, a qual nós estamos lendo, né, e aprendendo dela, da vontade de Deus, a revelação que Deus fez a Paulo, ele pede que Deus também assim faça, né, aos membros, aos homens e mulheres que estavam ali congregando em Éfeso. Então, a primeira coisa que um pastor, que um líder, né, e que você, como servo de Deus, tem que fazer e pedir para a igreja que Deus derrame sobre ela conhecimento dos seus planos, do evangelho da salvação, da sua palavra, da sua vontade. Conhecimento vindo de Deus, conhecimento derramado do alto. Se não conhecemos a Deus, não podemos servi-lo. Se não servirmos a Deus, estamos servindo ao diabo e aos nossos próprios pecados. Então eu preciso conhecer Deus, eu preciso ter intimidade com Deus. Isso é uma prioridade, né, nas nossas orações. Então a primeira coisa que um pastor deve pedir para as suas ovelhas é que Deus derrame sabedoria, graça, conhecimento, né, nas suas mentes. Transforme suas mentes e corações para que eles entendam o Evangelho, para que eles compreendam, né, o seu chamado, a sua vocação. Mas a gente vai ver isso ainda, né, nos próximos versículos. Verso 18: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Paulo pede: Senhor, ilumina os olhos, né, dos teus servos. Só o Espírito Santo pode nos iluminar. Não podemos ler a Bíblia sem o auxílio do Espírito de Deus. Não podemos entender a palavra de Deus se não formos iluminados pelo Espírito de Deus. Então Paulo pede aqui que essa sabedoria, esse entendimento venha através da ação do Espírito de Deus, iluminando a mente do crente. Não é? Então Paulo pede: Pai glorioso, dá entendimento ao teu povo, através do teu Santo Espírito, os iluminando. Para quê? Né? Iluminando os seus olhos. Para quê? Iluminando o seu entendimento. Para quê? Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Ainda no verso 18. Para quê? Para que eles saibam, para que eles entendam qual é a esperança da vocação, do chamado. Para que eu fui chamado? Por que eu fui chamado? Não é? Por Jesus Cristo. E aí é onde eu faço o contraste. Às vezes a gente está na igreja e a gente acha que estamos na igreja para receber de Deus, não é, apenas o conforto material dessa vida. O Senhor Jesus já tinha nos dito lá: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu não estou dizendo que o pão de cada dia, que o conforto que nós temos, né, aqui nesse mundo, as coisas que podemos aproveitar nesse mundo não sejam importantes. Mas acima disso, nós não fomos chamados só para viver nesse mundo. Nós somos passageiros desse mundo, não pertencemos mais a esse mundo. Somos como peregrinos, né? Porque o nosso chamado real, ele é superior. E Paulo pede aqui que esse entendimento, que a iluminação do Espírito Santo faça com que cada crente, cada servo de Deus entenda o seu chamado e qual é a nossa esperança na vocação, no chamado, né? Para que eles compreendam que estamos sendo chamados por Deus para uma vida superior, não é? Para um destino superior e não só para esse mundo aqui. Então a intercessão do apóstolo Paulo para a igreja em Éfeso, né, era que o Senhor desse entendimento da palavra, iluminasse os seus olhos através do Espírito Santo. Para quê? Para que eles entendessem a razão da esperança, para que eles compreendessem o chamado, né, da pregação do Evangelho, porque Jesus Cristo nos chamou para a salvação. Mas vamos continuar, meus irmãos. Né? Vamos ler o verso 18 completo. Tendo, agora que você começou a perceber, guarda na tua mente, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Tá vendo? Ainda no verso 18. E quais as riquezas da glória de sua herança nos santos. A gente falou aqui que às vezes nós estamos orando para que Deus
multiplique nossos bens materiais, para que Deus preserve o nosso emprego, né? Onde temos renda ali material, o ouro e a prata desse mundo. Mas o apóstolo Paulo não está falando desse ouro e da prata desse mundo. Ele está falando de riquezas da glória de Deus. A riqueza que vem, né, como herança dos santos. E aí eu quero te dizer, irmão, lá em Romanos, o apóstolo Paulo fala disso, fala que nós somos co-herdeiros com Cristo. Ou seja, o que é ser co-herdeiro? Co significa igual. Ou seja, tudo aquilo que Deus herda, tudo aquilo que Jesus Cristo herda, né, pertence a Cristo, pertence também à sua igreja, pertence também àqueles que foram salvos. Então, Paulo pede em suas orações que a igreja compreenda isso, que a riqueza, né, da herança que Jesus Cristo nos trouxe, né, não é só a riqueza desse mundo, mas a riqueza da glória que está destinado àqueles o qual Jesus Cristo, né, chamou. Isso é para a eternidade. Isso vai ser revelado nos últimos tempos, né? No último dia, no grande dia do Senhor, onde toda a criação será restaurada, onde novos céus e nova terra, né, estarão ali e nós vamos poder gozar, né? Essa é a nossa herança, essa é a nossa riqueza, né? Essa é a nossa esperança. É por isso que passamos dia após dia aguardando o retorno do nosso Salvador, Jesus Cristo. Continuando, meus irmãos, no verso 19: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação e força do seu poder. No verso 19, Paulo pede a Deus que dê consciência a cada um dos crentes em Éfeso e também a nós, né, que nós fomos salvos pelo grande poder de Deus. Olha, meus irmãos, o que é que eu posso aprender com isso, nessa petição? Paulo está pedindo aqui que Deus conceda aos servos dele a consciência que a salvação não veio pelas nossas próprias forças, porque somos fracos, falhos, somos inconstantes, né? Mudamos de opinião, mudamos de gosto, né, no decorrer da vida. Mas que nossa salvação ela é garantida porque ela foi feita pelo poder de Deus, o Todo-Poderoso, aquele que quando se determina a fazer alguma coisa, ninguém pode impedir. Ninguém pode parar a mão toda-poderosa do Senhor. Ninguém está acima do Senhor, né, para que possa impedi-lo de agir. Então Paulo diz: Senhor, que tu dê consciência, né, que tu faça eles compreenderem que toda salvação pertence a ti, Senhor. Que toda salvação vem através do teu poder e não de nós mesmos. Verso 19. Prossigamos, meus irmãos. Verso 20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Então, ele diz assim, olha, dá consciência aos teus servos, para que eles entendam que foram salvos pelo poder de Deus. Só Deus pode te salvar. Só Deus pode te dar nova vida. Só Deus pode te abrir o caminho que leva aos céus. Só Deus pode fazer. Mas no verso 19, ele diz aqui: e qual sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós o que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Aí no verso 20, no verso 20 ele diz o quê? Que manifestou Cristo. E aí ele lembra, está falando de poder, ele mostra Jesus Cristo, né? E qual foi a manifestação de poder que houve em Cristo? A ressurreição dentre os mortos, né? Verso 20 fala, ressuscitando dentre os mortos. Ressurreição. Meus irmãos, todos nós, se estivermos fora de Deus, estamos sujeitos à morte. Não só a morte física que tanto nos assusta, mas a morte espiritual. Essa sim é tenebrosa. É a separação total de Deus, né, entre nós e Deus. É o cortar
o laço e perecer no inferno para todo sempre, separado da bondade e da graça de Deus, recebendo sobre si o que merecemos pelas nossas obras malignas. Então, Paulo diz aí, olha, o ferrão da morte, né? Jesus venceu com o poder de Deus. Então, Senhor, dá consciência aos crentes para que eles compreendam que tu demonstrasse o teu poder ressuscitando Jesus Cristo. Né? E ele diz aqui mais, né? Ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus. Jesus ressuscitou, ele morreu na cruz, mas a morte não conseguiu detê-lo. Ele ressuscitou no terceiro dia e ele ascendeu, ele voltou para a glória que ele tinha antes. E é nos dito aqui que ele está à direita, né? Sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Né? Então ele está entronizado, ele está no céu entronizado, para que a gente tenha esse conhecimento e esse entendimento de quem é o nosso Salvador e a posição que ele se encontra. E aí, no verso 21, o apóstolo Paulo continua. O que é que significa estar à direita, né, no trono nos céus? No verso 21 diz, onde é que está Jesus Cristo? Qual é a posição do nosso Salvador? Lembre-se que eu disse que lá a herança que recebemos em Cristo, nós somos co-herdeiros com Cristo, ou seja, tudo que é de Cristo também nos pertence como herança. Aquilo que ele como filho, né, e nós como adotados, filhos adotados, salvos nele, recebemos também. Então, o que é de Cristo também é daqueles que amam a Cristo, que servem a Cristo. Somos co-herdeiros com Cristo. Então, no verso 21, a palavra de Deus diz que acima de todo principado e poder, potestade e domínio de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no século vindouro. Ou seja, o nosso Salvador está acima de toda potestade, de todos os poderosos. Não é? E aí, essa palavra aqui, meus irmãos, tem duas dimensões. Ela tem a dimensão material, ou seja, os reis dessa terra, né? Os governantes dessa terra, os poderosos dessa terra estão, né, embaixo. O Senhor está acima deles. Né? O Senhor está acima desses. E também no mundo espiritual, as potestades, né? Do ar, Satanás, todos os anjos caídos, o Senhor está acima, não há, né, ninguém acima do nosso Salvador. É por isso que Jesus pode nos salvar e nos tirar, nos libertar da garra de Satanás. Né? Ele pode quebrar, né, as correntes que nos prendem. Satanás não pode impedir Jesus de nos salvar. Né? Por mais que ele queira impedir, mas Satanás não pode. Quando o Senhor nos salvou, né? Quando o Senhor entrou em nossa vida, expulsando o Satanás, ele não pode mais reverter isso. Né? Estamos salvos, seguros na mão do nosso Salvador. Então Paulo pede, né, que Deus dê essa consciência à igreja, né? A posição do nosso Salvador, que ele está acima de todos, que não há ninguém que possa deter Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor. Né? Verso 22, sujeitando todas as coisas a seus pés. Ele está falando de quem? De Jesus Cristo. E ele está pedindo o quê? Que a igreja tenha consciência, né, de que seu Salvador está dominando todas as coisas. Todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Né? Verso 22. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Aí nós entramos. Jesus é a cabeça da igreja. Né? Então Paulo mesmo, como apóstolo, ele roga para que os membros da igreja tivessem essa consciência de que a igreja pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja não pertence a mim. Eu sou pastor, mas a igreja não é minha. Eu sou servo do Senhor. O grande pastor, né, o qual me chamou, é o Senhor Jesus Cristo. E me deu o serviço de cuidar de suas ovelhas. Vocês não pertencem a mim, vocês pertencem ao Senhor.
Jesus é o cabeça da igreja. Nenhum homem na face da terra é dono da igreja de Cristo. Cristo é Senhor sobre a igreja. É Ele que domina sobre a igreja, que a gente chama a igreja invisível. O que é a igreja invisível? Né? Esse termo aí que os teólogos gostam de usar. É aquela igreja, é o conjunto de eleitos de Deus, regenerados, o qual o Espírito Santo salvou, né? Aplicou a salvação. E agora, depois de regenerados, eles são iluminados e seguem ao Senhor Jesus e estão destinados à glória eterna, né? A igreja militante, a igreja que está na terra e a igreja triunfante, aqueles irmãos que já partiram para a glória, é a igreja de Cristo. Ele é o cabeça da igreja que está na terra e ele também é o cabeça da igreja que está já na glória, né, na igreja triunfante. É uma só igreja, meus irmãos. É só uma questão de dizermos o seguinte: aqui Paulo está dizendo que Jesus é o cabeça da igreja, a totalidade de todos que foram salvos, no passado, no presente e no futuro. Não é? O Senhor é o cabeça de todos eles. Então o Senhor está acima de nós, todo-poderoso, né, para nos salvar, nos deu uma herança nos céus, na glória vindoura, e Paulo pede para que Deus ilumine as nossas mentes, para que a gente compreenda isso e a gente valorize a nossa salvação e a gente tenha uma forte comunhão com o Senhor, que a gente tenha um coração grato pelas bênçãos, independente do que estamos passando agora nesse mundo. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque Ele é o cabeça, né? Assim como Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também com um novo corpo, um corpo glorificado. Essa é a verdadeira esperança. Foi para isso que fomos chamados por Cristo. Porque se a minha esperança se limita só a este mundo, né, eu sou um homem miserável, porque os dias passam rapidamente. Daqui a 50 anos, 100 anos, eu não terei mais nada, né, do que está aqui ao meu redor, tá certo? Mas não foi para isso que Jesus me chamou, que daqui a 100 anos, 200, 300, 1 milhão de anos, eu gosto de dizer isso na igreja, estaremos na glória com o Senhor, porque não temos fim, temos a vida eterna, né? Então no verso 22 ele diz que o Senhor Jesus é o cabeça da igreja, que o Senhor, que o Espírito Santo ilumine, né, aos membros ali da igreja em Éfeso, para que eles compreendam isso, para que eles entendam e sirvam ao Senhor como convém. No verso 23, meus irmãos, e já estamos aqui encerrando, bem curtinho a palavra de hoje, né? Então, no verso 23, que é seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Ou seja, a igreja é o corpo de Cristo. Não é? Então, nós estamos interligados, assim como o corpo está ligado à cabeça, nós também estamos interligados não só a Jesus Cristo, mas um ao outro. É por isso que eu te chamo de irmão. É por isso que o laço que nós temos um com o outro não é um laço de sangue, mas é um laço espiritual. É a presença e a marca de Cristo nos nossos corações. Nós estamos sendo levados na mesma direção para a glória, para os novos céus e a nova terra, né? Para herdarmos a herança que Jesus Cristo conquistou para nós, não é? Para herdarmos a salvação, né? E as boas novas do Evangelho é essa: estávamos perdidos, né? Mortos, nossos delitos e pecados. Paulo vai falar isso no capítulo 2, a gente leu até o verso 23 do capítulo 1, que é o finalzinho, né? Qual no capítulo 1 ele diz: ó bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. Está ali na abertura do capítulo 1. Mas em suas orações, Paulo pede o quê? Só para lembrar os irmãos: conhecimento vindo do alto, né? E iluminação do Espírito Santo no coração do crente, para que ele compreenda a esperança, né, e a vocação para o qual ele foi chamado, para que ele entenda, né, o chamado de Deus, compreenda a razão da sua existência aqui, porque nós somos chamados filhos do Deus Altíssimo,
para que ele compreenda o poder de Deus, né? Qual ressuscitou Jesus Cristo e também nos ressuscitará. E que é através desse poder que ele nos liberta do pecado, que ele nos abençoa com a nova vida e que ele garante a nossa ressurreição e entrada no reino de Deus eterno, quando se manifestar na plenitude. E que Jesus Cristo é o cabeça de tudo isso. Jesus Cristo é o Senhor. Nós estamos ligados a Ele. Nós pertencemos ao Senhor. Somos ovelhas de Cristo. Então eu espero, meu irmão, minha irmã, que nessa noite você tenha lembrado, que você guarde esta palavra e você comece a interceder por nós, pastores, pelos presbíteros, pelos diáconos, pela liderança, né, das sociedades, por cada membro, para que a gente tenha essa consciência que pertencemos a Cristo, que a igreja é de Cristo, e que nós venhamos trabalhar, né, viver a nossa vida nesse mundo com essa visão. A partir do momento que eu tenho essa visão, as demais coisas se tornam secundárias, né? Nós passamos por aflição, nós passamos por privações, mas aquilo que Jesus Cristo conquistou para nós, né? Aquilo que o Senhor Jesus Cristo obteve para nós não podemos perder. É garantia, né? Garantido pelo Senhor, né? Que é o cabeça da igreja. Nós pertencemos a Deus, meus irmãos. E louvado seja o Senhor, porque é isso que nos faz ricos. É isso que deve ser o motivo da nossa alegria, o motivo de louvarmos a Deus, de estarmos hoje, domingo, dia do Senhor, aos seus pés, agradecendo. Obrigado, Senhor, porque Tu me salvaste. Obrigado, Senhor, porque eu entendo o Evangelho. Obrigado, Senhor, porque Teu Espírito ilumina os meus olhos, né? Obrigado, meu Senhor, porque o Teu poder me tirou das garras do inimigo. Obrigado, meu Senhor, porque a Tua misericórdia me perdoou os pecados. E eu não devo mais a justiça, porque tudo foi pago pelo nosso cabeça, que é Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus, pela salvação. Obrigado, porque se tudo me faltar nesse mundo, Tu não me faltará. Eu estarei contigo na glória. Então, que Deus continue te abençoando e que essa palavra entre no teu coração e na tua mente e que o Espírito Santo, né, ilumine o teu coração. Que o Espírito Santo, meus irmãos, te faça compreender, né, a razão do teu chamado, a razão da tua vocação em Cristo Jesus. O que significa ser salvo em Cristo. Nós não pertencemos a um clube social, né? Nós não pertencemos a um ajuntamento qualquer. Nós pertencemos a Jesus Cristo. Nos ajuntamos no nome dEle, nos orientamos e vivemos nesse mundo através, né, dEle, que faz todas as coisas e que está no poder, na direção, né, mesmo desse mundo tão tenebroso. E tudo isso vai passar, porque há promessas que nós, né, que nós herdaremos, novos céus e nova terra. Que Deus, está lá em Apocalipse, você lê lá os últimos capítulos de Apocalipse, você vai ver a vitória do Cordeiro, a vitória do nosso Senhor Jesus Cristo contra todos os inimigos, contra o mundo, contra os falsos profetas, né, contra a besta, né, contra o anticristo, contra a morte, né? E diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima e que as coisas que vivenciamos nesse mundo, que nos perturbou, nos afligiu, passaram e jamais voltarão. Então bendito seja Deus que nos deu essa esperança em Jesus Cristo. Eu espero em Cristo, assim como o apóstolo Paulo pediu, que a nossa igreja seja, né, conscientizada, com entendimento, com sabedoria vinda do alto, que o Espírito ilumine teus olhos, teu coração e domine, né, a tua vida. Que você seja consagrado porque você pertence a Jesus Cristo, pertence ao Salvador, Ele é o nosso cabeça. E que você tenha essa visão que a igreja pertence a Jesus.
que quando eu mexo com alguém da igreja, eu estou mexendo com uma das ovelhas amadas pelo Senhor, né? Que o Senhor cuida de nós, Ele é o nosso defensor, né? É no seu poder que nos movemos nesse mundo tenebroso e que Satanás não pode nos destruir mais, né? Porque o Senhor nos guarda. Ele pode até nos ferir, nos atormentar, nos tentar, mas a vitória final já está garantida em Jesus Cristo, né? Eu aguardo os novos céus e a nova terra, eu aguardo a ressurreição. Esse corpo aqui será glorificado, nós receberemos um corpo, né, para toda a eternidade, né? Então, que bendito seja o Senhor. E que você, nas suas orações, se você não estava pedindo isso ao Senhor, né, peça pela sua igreja, pelos seus irmãos, pelos seus pastores, para que a gente tenha essa consciência. Amém? Então, que Deus nos abençoe, meus irmãos. Eu quero vamos cantar mais um hino, hino número 44, nosso caderno de cântico. Também é um que eu confesso que fico com saudade, nesse momento, quando estamos todos juntos cantando, escutando a igreja cantar, né? Mas isso tudo vai passar, meus irmãos, e vamos voltar a nos congregarmos, né? Como, se não nesse mundo, na glória, estaremos também congregando. Isso não é só por um período de tempo, isso vai passar, porque o nosso Senhor é vitorioso, Ele já venceu todas as coisas. Então, indo despedida do culto, né? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus que estás no céu, bendito seja, Senhor, teu santo nome. Eu te rogo, Pai, que essa palavra entre nos nossos corações, aplicada pelo teu Espírito. Nos ajuda, Senhor. Eu te peço, nos ajuda nesses dias de tanta dificuldade. Dá sabedoria a cada pastor, presbítero, diácono, a cada servo teu, em nome de Jesus Cristo. Amém. Desculpa, irmãos. Grande Deus, em paz agora, despedir-nos vem, Senhor, certos de fruir as bênçãos que provém do teu amor. Dai-nos forças neste mundo de amargor. Dai-nos forças neste mundo de amargor. Graças te rendemos pela tua redenção e rogamos fervorosos tua santa gratidão. Deus eterno, reina em cada coração. Deus eterno, reina em cada coração. Baixe sua cabeça, meus irmãos, e vamos orar novamente, finalizando o culto e agradecendo a Deus. Senhor, te agradecemos por mais um momento na tua presença, mesmo em distanciamento, mesmo sendo, Senhor, pelo meio da internet. Sabemos que tu recebe a adoração através dos nossos corações, independente de onde estejamos. Sei com os teus servos que estão nos hospitais, doentes, enfermos, socorre-os, cura-os, livra-os, Senhor, restaura-os. Sei com todas as famílias, Santíssimo Deus, que estão enlutadas, que tu traga consolo vindo do alto. Santíssimo Deus, eu também te peço por aqueles que estão trabalhando, tendo que enfrentar todas essas dificuldades, que tu continue protegendo e o livrando de todo o mal. Que tu seja com os enfermos da nossa igreja, Senhor, aqueles que estão enfermos fisicamente e também os que estão enfermos espiritualmente. E que no próximo domingo, Pai eterno,
Tu nos proteja e nos guarde, que possamos ter o nosso culto presencial e que Tu nos livre, Senhor, dessa virose que tem se espalhado pelo mundo, que Tu proteja os Teus servos e que isso não nos impeça de Te adorar, seja em casa, no distanciamento, ou seja, Pai amado, quando for liberado na congregação presencialmente. Em nome de Jesus nós Te pedimos. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Santo Espírito seja com todos vosco, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Então que Deus te abençoe nessa semana que se inicia, que Deus continue derramando a sua graça. Tá? Assim encerramos o culto nessa noite. Que Deus continue e que você continue na presença de Deus no decorrer de toda essa semana. Não te esquece, faz teu culto, lê tua palavra, lê a Bíblia, se enche do Espírito Santo. Amém? Até mais, meus irmãos.